Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius, consultor técnico da Domo Soluções. E aqui é o Vitor, também consultor na Domo Soluções. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Microsoft, especificamente mais sobre backup e o 365. Vamos lá, Vitor. A Microsoft hoje, no que tange a parte de 365, ela não garante o backup, né? O que ela garante para o seu cliente final? O que está em contrato e nas documentações? Hoje a Microsoft ela garante a entrega dos serviços 365 dias por ano, porém o backup dos dados fica a critério do usuário do tenant, no caso, responsabilidade da própria empresa que detém o domínio. Certo, então quer dizer, Vitor, que aquele dado meu que está lá no 365 é de responsabilidade minha fazer o backup dele. A Microsoft não garante isso, certo? Sim, a Microsoft hoje tem ferramentas embarcadas no tenant, né, que você consegue com litígio ou com versionamento de arquivos, ter uma retenção maior, porém ela não garante a integridade dos dados no caso de um usuário mal intencionado ou até mesmo de um ransomware que entrou no seu tenant. Isso é um ponto bem importante, né, de falar, porque muita gente fala, pô, tirei meu e-mail lá dentro de casa, não preciso mais se preocupar, tá tudo com a Microsoft e é a Microsoft que resolve para mim, mas temos que ter alguns cuidados quando a gente fala dos dados em nuvem. Não é porque eles estão em nuvens que eles estão 100% seguros, Sim, certo? exatamente. Então, assim, quando você leva os seus dados para a nuvem, você tem que ter o cuidado deles também. Isso é uma responsabilidade do cliente. A Microsoft deixa muito claro, ela tem como obrigação entregar o serviço, não necessariamente reter os dados do cliente, certo? Sim, até porque hoje existe dentro do seu tenant, né, permissionamentos, existe permissões de administrador, então a Microsoft não tem controle sobre isso, né? Quem você vai colocar como um usuário de confiança dentro do ambiente. Então ela não pode garantir que esse usuário vai fazer o uso correto dos seus dados. É por isso que hoje a Microsoft não garante a integridade disso. Vamos lá, então eu tenho meus dados, então no Averso a Microsoft não garante. E também se o cara pegar um ransomware, hoje a gente já tem ransomwares mais modernos que são ransomwares para a nuvem. O qual, dependendo da ação, como o Vitor falou, um usuário que não tem muita noção, esse usuário sem instrução dar o acesso a um atacante, ele consegue criptografar todo o tenant, independente que ele está na nuvem ou não. Então o dado, e a Microsoft não vai garantir que esse dado fique íntegro. Após ele ser modificado, ele ficou salvo, não tem como retornar mais. Então, para isso, o que eu tenho que fazer, Vitor? Para me blindar com relação a esse tipo de ataque, ou usuário mal intencionado, ou alguém com uma ação involuntária lá que deletou meus arquivos? Sim, hoje a gente tem ferramentas de terceiro no mercado. Uma das ferramentas que a Domo oferta é o Vim Backup for 365, que é uma ferramenta que você consegue ter tanto para aquele cliente que não tem uma infraestrutura dedicada para armazenamento de backup, quanto para aquele que tem. Então é uma ferramenta que ela funciona hoje tanto cloud, existe licenciamento para funcionamento cloud e funcionamento on-premises, né? Vitor, exatamente. A gente tem duas vertentes agora com relação ao backup de 365 com a ferramenta da Vim. A gente tem aquela ferramenta que é na modalidade SaaS, que ela é full cloud, eu pago apenas por usuário e a própria Vim provisiona espaço. E também eu tenho aquela onde eu já tenho uma estrutura dentro de casa, eu já tenho servidores de backup, já tenho aquela área de armazenamento, eu só faço o licenciamento do software, que também é baseado no usuário, porém a Vim não provisiona espaço. Você vai ter apenas o direito de utilização do software para fazer backup daqueles usuários. Uma das coisas legais que a Vim lançou recentemente é realmente o serviço SaaS, né? Onde você tem o direito ao backup dessas contas full cloud, sem necessidade de nenhum recurso dentro de casa. E ela realmente está voltada para aquelas empresas que já estão com nível de tecnologia full cloud, que não tem mais nada dentro de casa, onde você consegue atender com essa aplicação. Mas vamos lá, Vitor. Com essa ferramenta eu consigo fechar brechas ao qual a Microsoft, vamos dizer assim, deixa para trás, né? Que é onde a gente fala de retenção de dados a longo prazo, né? Sim, não só fechar brechas, mas quando a gente fala de backup é uma proteção extra, né? Para o seu ambiente. Então, como o Vinícius falou, hoje existem licenciamentos por usuário, né? Então, não necessariamente você tem que adquirir uma solução extremamente parruda que vai atender todo o seu ambiente, você pode adquirir para usuários críticos e chaves dentro do ambiente de vocês. Isso acaba sendo legal tanto para grandes empresas quanto para pequenas empresas que às vezes não têm um budget muito alto para investir nessas soluções, né? Então você consegue centralizar exatamente onde estão os dados importantes da empresa, né? Exatamente, Vitor. Então, não necessariamente você precisa comprar a totalidade dos usuários que você tem no seu tenant. Você pode simplesmente licenciar aqueles usuários chaves, diretoria, cargos de confiança, enfim. Você consegue selecionar os usuários que vão ter esse privilégio, dados backupeados. Outra coisa que eu lembrei aqui agora, Vitor, também, é quando a gente fala de retenção de dados lá no 365, que a própria Microsoft fornece, ela não garante a retenção de dados do SharePoint, por exemplo, ou o OneDrive pessoal do usuário, né? Ela só garante apenas o versionamento. Então, assim,
Se tiver um usuário mal intencionado e que o cara quer sair da empresa, vai lá, deleta os e-mails de forma intencional, ou até mesmo edita os arquivos. Um exemplo que eu peguei num cliente, onde o mesmo pegou os arquivos, ele não deletou eles. Então ele não foi para a lixeira ou algo do gênero, ele simplesmente deletou o conteúdo dos arquivos e salvou os arquivos. E nesse cliente ele não tinha versionamento, então consequentemente esses dados foram perdidos. Sim. Então é muito importante a gente ter o backup do teu ambiente 365, do seu ambiente 365, porque a gente consegue utilizar as marcas temporais onde o backup foi realizado, certo? Sim. Essa questão de versionamento, o Litigation Hold, né, na verdade ele é uma ferramenta do Exchange, né, e para SharePoint e sites a gente tem o versionamento, né, e políticas também de retenção. Porém, como o Vinícius estava falando, essas políticas elas impedem o usuário de deletar o arquivo. Então o usuário não vai deletar o arquivo, esse arquivo não vai para a lixeira. Se um usuário pegar um arquivo desse e mudar o conteúdo, algo nesse sentido, o arquivo ainda vai estar íntegro e a política de retenção vai reter aquele arquivo já deflagrado. Por isso que é importante ter uma ferramenta de backup de terceiros para conseguir contornar essa situação. A gente gosta de falar que essa parte que a Microsoft oferece no plano 2 e com relação ao espaço que tem lá no SharePoint, mas como uma ferramenta de compliance, né, Vitor? Para auditoria, para ter um compliance. Muitas empresas têm contratos os quais ela tem que manter o conteúdo daquele arquivo por determinado tempo, então a gente utiliza isso mais para burocracia, auditoria e não como backup. A Microsoft deixa muito bem claro que essas funções elas não são de backup. Sim. Até porque, Vitor, a Microsoft ela não disponibiliza de uma forma fácil para fazer esse restore, de forma granular, que eu marque uma data e tempo. Eu vou ter que saber muitas informações para fazer esse filtro para mim conseguir possivelmente recuperar esse arquivo. Sim, através do Discovery a gente consegue chegar em alguns arquivos que estão dentro dessas políticas, né? Mesmo depois de deletados. Porém, é um filtro muito extenso, é uma pesquisa muito extensa, então às vezes tem que botar na ponta do lápis, né? Quanto tempo vale a pena você alocar um analista dentro da sua empresa para ficar fazendo essa descoberta? Em vez de ter um backup que é granular, é muito mais fácil, você consegue por caixa, por data, por usuário, então é algo muito mais simples e mais rápido de fazer o restore. Né? Exatamente, porque simplesmente você vai selecionar o usuário ou a pasta do SharePoint, selecionar a data e recuperar. Isso é muito simples. Nós queremos deixar assim essa dúvida, você tem os seus dados protegidos? Se você não tem esses dados protegidos, se você não tem uma ferramenta de backup para o seu 365, entre em contato com a gente. Se vocês quiserem saber mais sobre a ferramenta, ficaram interessados no Vim Backup for 365, hoje na Domo nós temos essa ferramenta, nós conseguimos demonstrar para vocês com os vários testes aqui, para vocês ficarem mais próximos da ferramenta e entender melhor o funcionamento e as features que ela traz. Correto, Vitor. E assim, pessoal, vou deixar bem transparente que não é um produto caro. Se for ver os benefícios que ela traz, a segurança que ela traz para a equipe de TI, para o seu ambiente 365, vale muito a pena. Então não hesite em contactar. É ambiente de demonstração para mostrar o produto, ver os features, tirar dúvidas e implementar esse produto para vocês. Então, galera, fica aí o nosso convite. Entre em contato com o nosso time comercial e venha agendar um horário de demonstração do produto. Certo, é isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais. Valeu, até mais.